A remoção de pelos do corpo de toda mulher é algo cotidiano. Se, em apenas algumas décadas, ninguém dava muita atenção à vegetação na área do biquíni e nas pernas, agora isso é simplesmente inaceitável. Para remover os pelos indesejados, hoje em dia é comum usar lâmina de barbear, cera, eletroapilador ou sugaring, pasta de açúcar. Os pelos encravados após o sugaring incomodam a cada 2 mulheres que realizam esse procedimento regularmente. As respostas para as perguntas: por que os pelos encravados após o sugaring e o que fazer nesse caso serão apresentadas a seguir. É possível se livrar dos pelos encravados somente removendo o que são pelos encravados ruins. O problema dos pelos encravados na área do biquíni após a depilação é muito relevante hoje em dia. Muitas vezes, no contexto desse problema, desenvolvem-se processos inflamatórios na pele, há inchaços e espinhas. A razão para tudo isso é a remoção incorreta dos pelos. Muitas pessoas do sexo feminino removem os pelos da região íntima por conta própria, pois têm vergonha de realizar esse procedimento em salões de beleza. Não é fácil chegar às áreas problemáticas por conta própria, então os pelos são arrancados e começam a crescer de forma inadequada. Processos inflamatórios. A consequência mais perigosa dos pelos encravados é o desenvolvimento de processos inflamatórios e supuração. Quando a infecção entra na ferida, o pus se acumula ao redor do pelo. A hiperemia e os tubérculos aparecem na pele. Gradualmente, o número de pústulas aumenta, e muitas vezes o processo é muito rápido. Ao pressionar a área problemática, há um desconforto doloroso. Dica: se, depois de se livrar dos pelos na pele, aparecerem pústulas, é melhor consultar um especialista. O problema deve ser tratado por um médico experiente, pois uma terapia independente pode danificar gravemente a pele e causar infecção. O pelo encravado forma um balão subcutâneo. As áreas mais problemáticas para os pelos encravados. As áreas mais problemáticas para os pelos encravados podem ser atribuídas às seguintes: rosto e pescoço em homens, axilas, área do biquíni e pernas nas mulheres. Isso se deve ao crescimento de pelos mais resistentes e à sua remoção frequente. Informações adicionais. Foi comprovado que o uso de antitranspirantes após a depilação das axilas por qualquer método promove a formação de pelos encravados e inflamação. Isso ocorre devido ao entupimento dos poros. Mais informações sobre o motivo dos pelos encravados após a depilação podem ser obtidas na consulta com um ginecologista ou dermatologista. O principal provocador do crescimento dos pelos encravados é considerado uma mudança na direção de seu crescimento. Causas do crescimento de pelos encravados após o sugaring. Pelos encravados após o sugaring, um fenômeno bastante comum. Isso se deve ao fato de que a epiderme, após inúmeros microdanos, começa a se tornar mais grossa, e os pelos não conseguem romper para o exterior, então começam a crescer para dentro. Causas mecânicas. Muito depende do profissionalismo do mestre. Os erros mais comuns que levam ao aparecimento de pelos encravados são os seguintes: uso intensivo de esfoliantes, falta de limpeza diária da pele, remoção de pelos contra seu crescimento, violação da técnica de sugaring, ângulo errado de descolamento do cabelo, ponto e vírgula, formação de pequenas cicatrizes durante a depilação, quantidade insuficiente de pasta de depilação. Importante. Outra nuance: roupas apertadas também podem causar o crescimento de pelos, especialmente na área íntima. Roupas desconfortáveis comprimem os vasos, o que leva a uma violação do processo normal de circulação sanguínea. Antes de iniciar o procedimento, é necessário tratar bem a pele com um agente antisséptico. Causas hereditárias. As características individuais do corpo, a rigidez do cabelo, a cor e o tipo de pele podem levar ao desenvolvimento do problema descrito acima. Uma grande quantidade de epiteliócitos necrosados e sebo se acumula na epiderme, e isso leva à disfunção da pele. O programa de crescimento capilar é individual e pode variar significativamente de pessoa para pessoa. Com o cuidado adequado da pele e o uso de tecnologias inovadoras, o problema dos pelos encravados após o sugaring pode ser minimizado. Pelos encravados na área íntima. Como evitar o problema de pelos encravados? Deve-se lutar contra os pelos encravados, mas, para não causar irritação adicional e outras complicações indesejadas, todas as manipulações devem ser realizadas de acordo com as medidas de segurança. Se os pelos encravados estiverem localizados na superfície e não houver inflamação, você deve vaporizar a pele e, em seguida, fazer uma esfoliação leve, ou seja, tratá-la com uma esponja dura ou bucha. Quem tem uma cobertura de pele muito delicada pode tentar vaporizá-la com uma toalha quente e úmida. A pele é cuidadosamente tratada com antisséptico e, em seguida, os pelos encravados são removidos com uma pinça. Após esse procedimento,
A pele é novamente tratada com desinfetante. Para evitar o processo de pelos encravados após o sugaring, os especialistas recomendam seguir as seguintes regras. Alguns dias antes do procedimento, a pele deve ser cuidadosamente limpa com esfoliante. Aplicar somente a profissionais, pois os iniciantes não conhecem todas as sutilezas do trabalho. Tome uma ducha ou banho quente imediatamente antes de visitar o mestre. Não faça peeling ou use antitranspirantes após o procedimento. Usar roupas íntimas e roupas confortáveis nos primeiros 2 a 3 dias após o sugaring. Observação. Seguindo as recomendações acima, você pode evitar ou reduzir significativamente o número de pelos encravados. Como combater os pelos encravados? Antes de recorrer a métodos agressivos, abrir a pele e destruir a epiderme com uma agulha, você deve usar métodos mais suaves. Se não houver inflamação se o pelo estiver na superfície, você mesmo pode se livrar dele. A melhor maneira de remover as células mortas da pele e reduzir sua espessura é esfregando. O mais popular é um esfoliante de café grosseiramente abrasivo. O remédio acima pode ser preparado em casa mesmo. Para isso, você precisará de grãos de café moídos e qualquer óleo vegetal ou essencial, oliva, laranja, girassol, milho, limão, gergelim, etc. Instruções passo a passo. Pegue 2 colheres de sopa de café moído e adicione 1 colher de chá de óleo. Mexa bem a mistura até ficar homogênea. Aplique o esfoliante na área problemática da pele. Faça movimentos de massagem para remover as células necrosadas da pele. Enxague bem a pele para remover os resíduos de café e óleo. Hidratar bem a pele. Não aplique antitranspirante na pele por várias horas após a realização do tratamento. Dica: você pode usar o esfoliante no máximo uma vez por semana. Se não houver processos inflamatórios na pele, o ácido salicílico pode ser usado. Ela é aplicado nas áreas problemáticas com pelos encravados. Em 3 a 4 dias de uso regular, os pelos encravados devem romper a epiderme e, depois disso, podem ser removidos com uma pinça. O ácido salicílico alivia a vermelhidão leve e evita a formação de cicatrizes após os pelos encravados. Na inflamação na presença de processos inflamatórios na derme, os especialistas recomendam o uso de compressas. As infusões de ervas medicinais suavizam a epiderme, têm efeito anti-inflamatório e sedativo. Para preparar uma compressa simples, serão necessários 2 comprimidos de ácido acetil salicílico, 1/2 xícara de água e 1 colher de chá de glicerina. Todos esses ingredientes são bem misturados e, em seguida, a mistura resultante é umedecida em áreas problemáticas da pele por 3 a 4 dias. Para evitar o crescimento de pelos encravados, você pode usar um esfoliante. O que não fazer? Os médicos não recomendam fazer as seguintes coisas em caso de crescimento de pelos encravados: apertar os pelos com as mãos, tomar banho imediatamente após a depilação, usar ferramentas não tratadas para remover os pelos, fazer incisões na pele, aplicar loções e géis imediatamente após a sessão. Cuidados com a pele após a depilação. Todo tipo de pele precisa de cuidados constantes, especialmente depois de passar por procedimentos para remover vegetação indesejada. Durante a depilação, a pele fica traumatizada, portanto, é preciso ajudá-la a se recuperar. Os especialistas recomendam que, após a depilação, por alguns dias, não se use flanela dura ou esfoliante. Por algum tempo, é bom evitar tomar sol, pois a luz ultravioleta provoca a formação de manchas de pigmentação e ativa a formação de células cancerígenas. Também vale a pena evitar frequentar locais públicos como sauna e piscina. O fato é que, após a depilação, os poros da pele ficam abertos e, portanto, podem ser uma porta de entrada para infecções. Se o pelo estiver na superfície e for visível, você mesmo pode se livrar dele. Crescimento de pelos, um processo extremamente desagradável. Mas se você seguir as recomendações dos cosmetologistas, poderá reduzir significativamente o grau de sua manifestação. Quando surgirem problemas, você não precisa ser constrangido pelos médicos, pois a saúde é mais importante do que qualquer princípio.